Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridas almas, queridos fiéis, celebramos hoje a festa de São Jerônimo. Ele foi um grande sacerdote e doutor da Igreja, de temperamento forte, mas muito mesmo, e pessoa difícil, mas vamos ver aqui, pelos seus escritos, o que ele usou a sua ira. Ele usou como uma espada a serviço da verdade. E ele mesmo disse que ele ia usar todo o seu furor, toda a sua ira contra os inimigos de Deus. Então, literalmente, ele infernizou os hereges. E aqui no seu tempo havia muitos, mas havia um insuportável de nome Vigilâncio. E este infeliz vai escrever atacando práticas, que vamos ver aqui, que são práticas até hoje atacadas mais pelo protestantismo e também pelo modernismo. Então, como diz a Sagrada Escritura, não há nada novo debaixo do sol. Então, são práticas criticadas que o próprio santo vai defender. E o grande herege se chama então Vigilâncio. Diz aqui o santo, respondendo a este herege: o mundo pariu muitos monstros, vai dizer São Jerônimo. Em Isaías lemos sobre os centauros, corujas e pelicanos. Jó, em linguagem mística, descreve o Leviatã e o Behemoth, Cérbero e pássaros de Estínfalo, o porco de Erimateia e o leão de Nemeia. A chimeia e a hidra de muitas cabeças são citadas em fábulas poéticas. Virgílio descreve Caco. A Espanha criou Gerion com seus 3 corpos. Somente a Gália não teve monstros e sempre contou com homens ricos em coragem e eloquência. Isto é, vigilância, até Vigilâncio, ou mais propriamente Dormilâncio, que surgiu animado por um espírito imundo para lutar contra o Espírito de Cristo e negar aquela reverência religiosa que devemos prestar aos túmulos dos mártires. Este homem, pela ironia do santo, era um francês. E ele estava atacando aqui. A primeira coisa que o santo vai defender é sobre rezar sobre o túmulo dos mártires. Tanto que hoje nós celebramos, não é um altar propriamente dito, mas por exigência litúrgica, aqui nós temos 2 relíquias de santos. No nosso caso, o Senhor São Vito, mártir, e Santa Sétima, mártir. Porque Cristo tem que ser imolado sobre os seus mártires. Quando normalmente é uma pedra, que se chama pedra d'Ara, mas Pio XII permitiu que fosse um tecido. Então nós nunca celebramos numa mesa profana, por digna que tenha sido feita para celebrar a Santa Missa, mas tem que ser um altar. Então o altar, nesse caso, é a pedra d'Ara. E este sujeito, chamado Vigilância, está a criticar isso. Celebrar sob o altar dos mártires, os túmulos dos mártires, e venerar as relíquias dos santos mártires. As vigílias, afirma este infeliz, devem ser condenadas. O aleluia nunca deve ser cantado senão na Páscoa. A continência é uma heresia, dizia Vigilâncio. E hoje nós vamos entender porque querem casar os padres. A castidade, uma cama preparada para a concupiscência, dizia este infeliz. E assim como dizem que Eufóbio nasceu na pessoa de Pitágoras, então temos que neste Vigilâncio ressuscitou a mente corrompida de Joviniano, que era outro herege. Então São Jerônimo está dizendo que Vigilâncio vem a ser uma repercussão de outros hereges. E vamos entendendo quando vier São Pio X, quando ele chamar o modernismo como o esgoto onde desemboca todas as heresias, inclusive essa, porque a missa nova se celebra em cima de qualquer coisa, em qualquer lugar, sem menor exigência de relíquias, de santo nenhum, não precisa nem abençoar o lugar, pois é. Assim que as ideias de vigilância um dia se tornaram realidade. Nele, não menos que em seu predecessor, encontramos as ciladas do demônio. A palavra pode ser justamente aplicada a ele: raça de malfeitores, preparai vossos filhos para o massacre por causa dos pecados do vosso pai.
Joviniano, condenado pela autoridade da Igreja de Roma, a nossa Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana, entre a carne de fazão e de porco exalou o melhor vômito do seu espírito. E agora esse sustentador das tavernas de Calagurre, que conforme o nome da sua vida narrativa é quintiliano, estúpido ao invés de eloquente, quer combinar água com vinho. Segundo a armadilha que ele há muito já conhece, tenta agora misturar seu veneno com a fé católica. Porque Vigilâncio sempre se achou muito católico, criticando as práticas piedosas dos católicos. Então, enquanto iam fazer peregrinação, porque estamos aqui no 4º século da nossa religião, os túmulos dos mártires eram lugares de peregrinação, e ele não, por ele ser muito católico, entre aspas, ele não ia, e achava isso coisa de gente ignorante, que não sabia lei, que não tinha o que fazer. Pois então vemos aqui, esse misturar o veneno com a nossa fé é o orgulho herético, porque a soberba é própria dos hereges, hein? Olhando a parte espiritual, o defeito moral nos hereges é a soberba, que não querem submeter em humildade o seu intelecto, mesmo às práticas simples da nossa religião. Como, por exemplo, seria absurdo pensar que o terço, algo tão simples, instrumental em oração, seria para idosas desocupadas. E muitos, inclusive os que se acham tomistas, não têm tempo de rezar um terço, quando Santo Tomás de Aquino era um dominicano do qual veio esta devoção. É absurdo, mas muitos vigilâncios modernos temos por aí. E segue o santo, segundo a armadilha que ele há muito já conhece e tenta misturar seu veneno com a fé católica. Ele agride a virgindade, ele odeia a castidade, se regozija com o mundano e prega contra o jejum dos santos. Serve o filósofo em sua bandeja e se alivia com doces melodias de salmodia enquanto lambe os lábios após comer seus bolos de queijo. Aliás, não poderia ele dignar-se ouvir as canções de Davi, Judite, Assafato e os filhos de Coré, a não ser na mesa do banquete. Isto eu tenho dito com mais pesar que alegria, pois não posso me conter, tornando-me surdo ao ouvir as coisas erradas que ele atira contra os apóstolos e mártires. Então, Jerônimo está condenando que este homem queria o quê? Seguir a sua vida exagerada, a sua vida cheia de excessos, mas salmodiano com os salmos do rei Davi, quando nos impele o pão de lágrimas, a vida de penitência e não aos excessos da vida humana. Vergonhoso de se mencionar é que alguns bispos, segundo dizem, se associaram a ele em sua iniquidade. Se é que esses homens podem mesmo ser chamados de bispos, diz São Jerônimo, porque uma coisa é ser ordenado bispo, outra coisa é ser um bispo. É igual a um homem, uma coisa é ter nascido com sexo masculino, outra coisa é usar sua virilidade. Pois então, São Jerônimo está aqui atacando os bispos que não usaram o seu poder de pastor para afastar um lobo do rebanho. Pelo contrário, tratar o lobo como uma ovelha e a preferida. Muito semelhante ao que nós vivemos nestes tempos, principalmente nesses últimos dias. Quando os lobos são mitrados falsamente, validamente ou invalidamente, mas se tornam aí os que são postos em dignidade, em todo caso falsa, mas para enganar as ovelhas de Cristo. Se é que esses homens podem mesmo ser chamados de bispos e não ordenam diáconos, a não ser que tenham eles sido previamente casados, estes não honram o celibato exigindo mais castidade, ou melhor, estes mostram claramente que a medida da santidade de vida que querem se dá ao indulgenciado as piores dúvidas do homem, e exceto que os candidatos à ordenação apareçam perante eles com esposas grávidas e bebês chorando no colo com suas mães. Então o santo está dizendo que esses bispos que ordenam qualquer um, que estão aí com as suas mulheres, porque estamos na Igreja Romana nunca os sacerdotes foram homens casados. No Oriente, sim, mas na nossa Igreja Romana, nunca. E aqui São Jerônimo está dizendo que tem bispos que fazem isso. E por quê? Porque essa é a ideia de vigilância, que atacava a virgindade dos sacerdotes. E hoje,
Hoje em dia, qualquer degenerado entra no seminário e depois vira bispo, talvez em 3 anos. Né? Infelizmente é assim. Válido ou inválido, não entramos no merecimento da coisa. Mas tantas coisas, isso daqui escrito há mais de 1.600 anos é atual como as notícias do jornal da Folha de hoje. O que estão fazendo as igrejas do Oriente e as que pertencem às igrejas egípcias e à Sé apostólica aceitam para o ministério somente homens virgens, ou que praticam a continência, ou se casados abandonaram seus direitos conjugais, eis o ensinamento de Dormilâncio, assim ironicamente chama São Jerônimo este infeliz, que lança as rédeas sobre o pescoço da luxúria e por seu incentivo duplica o calor natural da carne, que na juventude atinge o ponto máximo e que sacia pelo intercurso sexual com mulheres. Daí nada nos separa dos porcos, nada aqui nos difere da criação bruta ou dos cavalos a respeito do que está escrito. Ele se dirige às mulheres como cavalos selvagens. Todos relincharam após conhecer a esposa do seu vizinho. Isto é o que foi dito pelo Espírito Santo através da boca do santo rei e profeta Davi. Não sejais como o cavalo e a mula que não compreendem. E novamente, acerca de Dormilâncio e seus amigos, amarrem o maxilar daqueles que se aproximam de vocês com freios e rédeas. E aqui está então a defesa de São Jerônimo, a castidade sacerdotal, da onde nós tiramos a nossa força para servir a Deus. Então, quando nós vemos o sacerdócio vencido, não é o sacerdócio de Cristo, porque ele é invencível, mas é como eu lhes dizia, uma coisa é nascer no sexo masculino, outra coisa é usar a virilidade própria. Uma coisa é ser ordenado sacerdote ou sagrado bispo, outra coisa é usar o poder que emana desta ordenação ou sagração. Então as almas não castas estão perecendo com o peso da sua ordenação, e São Jerônimo explica claramente. Mas agora nos chegou o momento, segue São Jerônimo, de abordar as suas próprias palavras e responder-lhe em detalhe. Isso porque possivelmente em sua malícia ele pode novamente optar e me deturpar e dizer que eu tenho o triunfo de apreciar um caso fazendo uso dos meus poderes retóricos e declamatórios para conhecê-lo, tal como na carta que escrevi para Gália, expondo para uma mãe e sua filha que estavam na dúvida. Este tratado que agora redijo é aguardado pelos respeitáveis presbíteros Ripário e Desidério, que informaram que suas paróquias e vizinhanças estão sendo profanadas e me enviaram através do nosso irmão Cícino os livros que Dormilâncio, vomitou como um bêbado na ressaca. Eles também afirmaram que algumas pessoas ali, a partir das suas inclinações para os vícios, aderem às suas blasfêmias. Por quê? Porque todos querem ouvir o erro. Todos nós queremos ouvir que o pecado está certo e que a virtude está errada, não a parte mais vil do homem. Então, Vigilâncio estava escrevendo essas coisas, estavam contaminando as paróquias, e então esses sacerdotes pediram uma ajuda a São Jerônimo para acabar com este mal. Seu estilo é rude, ele não tem condição nem de defender a verdade, mas por amor aos leigos e pobres mulheres carregados de pecados, sempre aprendendo e nunca atingindo o pleno conhecimento da verdade, vou desperdiçar uma noite de trabalho para abordar as suas fúteis melancolias. Caso contrário, poderia parecer que eu estaria retratando com desprezo as cartas daquelas respeitáveis pessoas que confiaram a mim tal tarefa a ser empreendida. Então o santo teve só uma noite para escrever, porque o sacerdote que ia levar essa resposta que temos aqui em mãos, ele ia viajar para o Egito. E como ele viajava no dia seguinte, São Jerônimo fez o favor de escrever o que estamos a ler. Graças a Deus e a seu zelo. Certamente, segue São Jerônimo, ele representa bem a sua raça, originado de um bando de marginais indivíduos reunidos dos 4 cantos do mundo, isto porque Pompeu, após conquistar a Espanha, quando se apressava para retornar a Roma, em seu triunfo desceu pelos Pirineus e reuniu referidos indivíduos em um só lugar, de onde veio o nome da cidade, convocação, e de Vigilâncio, foi encarregado por suas práticas criminosas a atacar a Igreja de Deus. Com seus ancestrais, os vetões, os
Arrabaceus e os Celtiberianos. Ele se lança sobre as igrejas da Gália, não carregando o estandarte da cruz, mas ao contrário, a insígnia do diabo. Porque então Vigilâncio quis plantar o erro no lugar da verdade. Pompeu fez o mesmo no Oriente. Após subjugar os piratas e bandidos cilicianos e isaurianos, ele fundou uma cidade que possuía o seu próprio nome entre as Cilícia e a Isáuria. Essa cidade, porém, observa até hoje as ordens dos seus ancestrais e nenhum dormilâncio surgiu ali. Mas a Gália possui um inimigo nativo e vê sentado na igreja um homem que perdeu o juízo, que deveria ser colocado em uma camisa de forças. Como recomenda Hipócrates, entre outras blasfêmias, escuta-se ele dizer: que necessidade há para ti de apressar tal honra, para não dizer adoração a uma coisa qualquer que seja que você carrega e cultua? E novamente no mesmo livro: por que você beija e adora um pouco de poeira envolto em um pedaço de pano? Ele está criticando aqui os santos, não as relíquias, que estão novamente envolvidas em pedaços de seda, não em recipientes piedosos. E sob o manto da religião vemos que tudo de uma cerimônia pagã foi introduzida nas igrejas. Quantas vezes nós ouvimos falar: o padre incensa, porque Roma incensava seus ídolos. Vocês acendem velas, porque os romanos acendiam fogo aos seus deuses lares. Que eles acendiam fogo a seus deuses é um problema deles, mas nós não fazemos isso pela mesma razão, porque se quem daqui é Deus? Somente nosso Senhor Jesus Cristo, a quem adoramos. Ninguém adora nem a Santíssima Virgem, nem Santa Joana d'Arc, nenhuma outra imagem, porque nós não somos idiotas, não. Mas disso nos acusava Vigilâncio. E o modernismo também. Esta é a grande honra que os homens prestam aos bem-aventurados mártires, que conforme pensam, deve ser feita de maneira gloriosa através de velas insignificantes, dizia. E quantas vezes vemos isso, hein? Pessoas achar que acender uma vela para um santo é uma estupidez. E quem pensou isso? Vigilâncio. E quem pensou isso? Modernismo. Hoje são velas eletrônicas, que colocando 50 centavos dura um tempo, R$1 ela um pouco mais, e como não existe moedas de maior valor, até inventarem para a avareza da impiedade. Enquanto que o Cordeiro que se encontra no centro do trono com todo o brilho da sua majestade lhes dá luz, é o que nós ouvimos dos protestantes: Cristo é a luz do mundo, por que vocês acendem velas? Se ele é a luz do mundo. Loucos, quem neste mundo já adorou os mártires? Responde São Jerônimo. Quem já pensou que o homem fosse Deus? Somente os pagãos. Nós não somos loucos. Quem já pensou que o homem... Acaso Paulo e Barnabé, quando o povo de Licônia pensou que se tratava de Júpiter e Mercúrio, por isso precisavam oferecer sacrifício, não rasgaram suas vestes e declararam homens? Mas... não que eles não fossem melhores do que Júpiter e Mercúrio, mortos muito tempo antes, mas porque sob as falsas ideias dos gentios, a honra devida a Deus estava sendo prestada a eles. Então, quanto mais Santa Joana, ou qualquer santo que nós nos prostramos a seus pés, se nós pensássemos que eles fossem Deus, hein? Do céu desceriam e diriam: idiota, levanta-te, adora a Deus. Mas como nós não pensamos que eles são Deus, nunca desceram do céu para nos dar semelhante exortação, nós sabemos que tudo que são é por causa de Cristo. E quando nós nos ajoelhamos aos pés deles, nós honramos a Cristo que os fez assim. E é um modo muito honroso de dar a Deus o seu louvor, venerando as obras das suas mãos, que são santos. Por isso dizemos: bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. E lemos o mesmo a respeito de Pedro, que quando Cornélio quis adorá-lo, pegou pela mão e disse: levanta-te, pois sou apenas um homem. E você, Vigilâncio, tem a audácia de falar de algo misterioso ou de outra coisa qualquer que você carrega em um pedaço, embrulho e adora?
Eu gostaria de saber o que você chama de algo misterioso ou de outra coisa qualquer. Diga-nos mais claramente, pois não pode haver moderação em sua blasfêmia, e que você quer dizer com a expressão pouco de pó miserável. Isso que aqui temos, que é uma relíquia duas dos santos mártires, assim definiu Vigilâncio. Pó miserável, blasfêmia. Isso vai contra o segundo mandamento da lei de Deus. Que você quer dizer um pouco de pó envolto em panos caros. Isto nada mais é que relíquia dos mártires, que deixaram irritado a vocês vê-las cobertas por tecido nobre e não por farrapos ou lenços de cabeça, ou lançadas na esterqueira. Com efeito, apenas Vigilâncio em seu sono de bêbado acha que pode ser adoradas. Seríamos nós, portanto, culpados de sacrilégio quando entramos nas basílicas dos apóstolos? Seria o imperador Constâncio culpado de sacrilégio quando transferiu as sagradas relíquias de Santo André, São Lucas e Timóteo para Constantinopla? Na presença destas relíquias, os demônios se perturbam e os diabos que habitam em Vigilâncio confessam que sentem influência dos santos. Isso é verdade, hein? Quantas vezes nos exorcismos não pode se levar ao Santíssimo Sacramento para evitar irreverências. Está escrito lá nas rubricas. Mas a relíquia dos mártires, sim, o diabo se enfurece. E tem um relato de um caso de um padre que estava com a relíquia de São Geraldo Magela no bolso, e o demoniado nem sabia que no bolso estava. E ele dizia: tire este daqui que leva Geraldo, e insultou o santo. Aí depois foram ver porque tinha uma relíquia de São Geraldo no bolso. Pois é, até o demônio reconhece a influência dos santos, das suas relíquias. Mas Vigilâncio, os protestantes, os modernistas não reconhecem. Assim que nisso superam ao próprio Satanás. E segue o santo a refutar aqui este infeliz. Seriam todos fiéis de todas as igrejas porque foram se encontrar com as sagradas relíquias e deram boas-vindas a elas com tanta alegria como se estivessem recebendo um profeta vivo em seu meio, de forma que em grande número de pessoas se seguiram da Palestina até a Calcedônia e uma só voz recitando orações de Cristo? Seriam loucos se adorassem a Samuel e não Cristo, já que Samuel era um mero levita e profeta. E você, Vigilâncio, demonstra desconfiança porque apenas em corpos sem vidas e sem razão disso blasfema. Leia o Evangelho. Aí Mateus capítulo 22, versículo 32. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ora, se então eles estão vivos, não são mantidos em confinamento honrável para usarmos aqui suas palavras. Então Santa Joana está morta? Não, ela está viva. Os santos que nós veneramos estão vivos, porque todos os que estão com Cristo vivem e reinam com Cristo. Nós não veneramos mortos, não pertence à nossa religião. Aí vai dizer aqui, vai seguir o santo a refutar. Você diz que as almas dos apóstolos e mártires residem no seio de Abraão, o mesmo que os protestantes dizem que todos os mortos estão dormindo, esperando um dia acordarem e serem julgados. Ou num outro lugar de refrigério sob o altar de Deus, e que eles não podem viver em seus próprios túmulos e estarem presentes onde quiserem. Eles são o que parece da classe senatorial e não estão sujeitos aos piores tipos de cárcere, nem à sociedade de assassinos, mas são mantidos em separado sob a custódia honorífica e liberal das abençoadas ilhas dos campos elíseos. Irá você agora estabelecer a lei para Deus? Irá você agora acorrentar os apóstolos? Então ficarão eles confinados até o dia do julgamento e não estarão com seu Senhor, embora esteja escrito a respeito deles: ele segue o Cordeiro para qualquer lugar onde ele for. É o Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Ora, se o Cordeiro está presente em todo lugar, o mesmo devemos acreditar acerca destes que estão com o Cordeiro. Embora o diabo e os demônios vagueiem por todo o mundo e com tamanha velocidade eles mesmos se movem por todo lugar, estariam os mártires, após derramarem seu sangue, sendo mantidos confinados em algum lugar de onde não poderiam escapar?
Aí afirma este infeliz num panfleto que enquanto estamos vivos podemos orar uns pelos outros, mas que quando morrermos, a oração de uma pessoa não poderá favorecer outra qualquer, e isto em razão dos mártires, embora eles possam pedir pela vingança do seu sangue, o que porém nunca lhe será atendido. E aqui nós vemos outra objeção ao protestantismo, quando nós rezamos aos mortos, e quando nós pedimos a intercessão dos santos, eles dizem, mas eles morreram. Então, quantas vezes ouvimos isso? Por isso hoje se esquece da missa do 7º dia, 30º dia, do 3º dia do ano. Por quê? Porque hoje põem todo mundo lá no céu e acham que as orações dos vivos não servem para os mortos. E a oração deles tampouco, porque eles rezam no céu, hein? No céu se reza, intercede por nós. E eles dizem que não serve. Vigilâncio pensou isso primeiro. E aí, se os apóstolos e mártires, enquanto estão no corpo, podem orar pelos outros, ainda quando se encontram quietos por si mesmos, quanto mais deverão fazer após terem recebido suas coroas, vencido e triunfado? Um simples homem, Moisés, obteve o perdão de Deus para 600.000 homens armados, e Estevão, seguido do seu Senhor e o primeiro mártir cristão, implorou perdão para seus perseguidores, e quando eles entraram na vida com Cristo, acabaram tendo menor poder do que antes? Se Moisés fez o que fez vivo, imagine em glória. Se Estevão fez o que fez vivo, imagine em glória. E assim por diante. Assim que temos então refutada o absurdo ataque contra venerar os nossos santos. Então tenhamos mais presente e vamos aos santos sem nenhum constrangimento. Referente às velas, vai responder aqui São Jerônimo. Contudo, quanto à questão das velas, ao contrário do que você, infeliz Vigilâncio, em vão nos acusa nós de acendermos durante o dia, mas para conforto podemos alegrar a escuridão da noite enquanto aguardamos o amanhecer, para que não sejamos cegos como você e cochilemos nas trevas. E se alguma pessoa leiga, simples e rude, ou qualquer simples mulher religiosa de quem podemos realmente dizer, eu admito que eles têm o zelo por Deus, ainda que não seja conforme a razão. Romanos capítulo 10, versículo 2. Adotam tal prática em honra dos mártires, que mal isto lhe causa? Já houve uma vez que os próprios apóstolos suplicaram que o unguento não fosse desperdiçado e acabaram sendo repreendidos pela voz do Cristo, que não precisava do unguento, assim como os mártires não precisam da luz das velas. Assim, aquela mulher que derramou unguento em honra do Cristo teve a devoção do seu coração aceita pelo Senhor, e todos aqueles que acendem essas velas têm sua recompensa de acordo com a sua fé, como disse o apóstolo, que cada um abunde em sua própria intenção. Você chama estes homens de idólatras? Eu não nego que todos nós que cremos em Cristo deixamos de lado o erro da idolatria. Nós não nascemos cristãos, mas nos tornamos cristãos ao renascermos pelo santo batismo. E porque um dia já adoramos ídolos, se conclui agora que nós não podemos adorar o Deus verdadeiro, pois parece que prestamos honras a Ele e aos ídolos? Um caso é prestar honra aos ídolos, e nesse caso o culto é detestável. Outro caso é veneração dos mártires, sendo seu culto permitido. Então as velas que nós oferecemos aos nossos santos, também o santo vai refutar. E Santo Inácio vai dizer, mas muito mais adiante, que nós devemos sentir com a igreja. Se a igreja desde sempre acendeu velas para os santos e para os defuntos, e isso é uma prática bimilenar, então nós devemos fazê-la. Não precisamos de um tratado das velas aos santos mártires, hein? Basta a prática da igreja, que é sempre verdadeira, correta, sensata, prudente e piedosa. E aí vamos ver em outra ocasião, outras refutações do santo ao infeliz e tão lamentável herege, não? Então, ao celebrar São Jerônimo, vejamos esse espírito, este homem que tinha muito o que fazer, vivia numa gruta, que é a gruta onde nasceu Nosso Senhor, tinha lá o seu leão, e de lá ele acompanhava o mundo inteiro
pelas cartas que rondavam de um lugar a outro. O mesmo Santo Agostinho consultava São Jerônimo. E por quê? Porque um homem cheio do zelo de Deus. E ele pegou a sua ira e tentou abafá-la, mas Deus quis que ele inflamasse o mundo. Por quê? Porque a sua ira estava movida pelo zelo da verdade. Então ele odiava a iniquidade, ele odiava o pecado, ele odiou o herege. Mas por quê? Porque ele amou a verdade. Então, celebrando ele, hoje, peçamos esta graça. Não? Nós não precisamos publicar coisas na internet para defender o nome de Cristo, mas se nós formos católicos, aonde estivermos, vamos incendiar aonde passarmos com o fogo da verdade e reduzir o erro a cinzas. Não pelas palavras somente, não pelos escritos, quem possa escrever que escreva, quem possa falar que fale, mas todos podem viver o que nós cremos. E isto é suficiente para fazer com que o mundo adore Cristo e se submeta a Ele. Então peçamos a São Jerônimo este zelo, que em coisas tão simples como relíquia de um mártir e a vela de um mártir, ou o caso da castidade, ele perdeu uma noite de sono, porque essas coisas aos olhos de Deus são sérias. E porque ele perdeu uma noite de sono? Para que nós não ficássemos dormindo enquanto Cristo nos mandou velar. E a verdade tem que ser guardada com olhos abertos, porque se dormimos nesse breve sono, em vigilância à verdade, nós seremos enganados pelas ilusões das nossas fantasmagóricas ilusões do pecado. Então peçamos a esse glorioso santo que nos enche desse zelo, deste amor a Cristo vivo no céu, e o mesmo que deixou a sua palavra, que deixou a sua igreja, que devemos amá-lo, amar as obras de suas mãos, como amamos a Ele também. Que São Jerônimo interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.